Amém? Então vamos lá? Abre comigo no livro de Tiago, capítulo 1. E nós vamos fazendo assim. Nós vamos ler alguns versículos e vamos compartilhar aquilo que Deus está falando conosco nesse capítulo, tá bom? E aí eu quero convidar você a você ler o livro de Tiago também em casa, né? Ler o capítulo 1 do livro de Tiago também em casa, né? Mais algumas vezes, para o Senhor continuar falando com você. O livro de Tiago é o livro escrito por um dos irmãos de Jesus, né? Então há uma ideia em uma outra igreja, não igreja cristã protestante, mas uma outra igreja de Roma, né? E eles dizem que depois que Maria teve Jesus, ela não teve mais nenhum filho, né? Ela continuou sendo imaculada, Virgem Maria, né? Mas isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que Jesus, realmente Maria era virgem, né? E teve Jesus, só que depois de Jesus ela se casou com José, consumou o seu casamento com José, né? E viveu feliz até a morte de José, que a Bíblia não relata. E depois disso ela teve vários outros filhos, que são os irmãos de Jesus. Inclusive Jesus tinha um irmão chamado Judas. Olha que interessante. Ele teve um Judas que era um dos melhores amigos de Jesus, que traiu ele, porque o Judas traidor não era alguém distante, era um amigo íntimo de Jesus, né? E Jesus também tinha um irmão chamado Judas. E um dos irmãos de Jesus se chamava Tiago, que escreveu esta carta aqui que nós vamos compartilhar. Vamos ler. Tiago capítulo 1, no verso 1 em diante, diz assim: Tiago, servo de Deus. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Está vendo essa palavra servo? Essa palavra servo é uma palavra mais adequada. Na tradução, na época que ela foi escrita, eles escolheram a palavra servo, né? Mas a palavra servo, no seu original, quando Tiago escreveu, ele não usou uma palavra tão bonitinha assim, tão polida como servo. Ele usou a palavra escravo. Então, no original é doulos. Quem já ouviu falar de doula? Doula de parto. Quem conhece aí? Aquela mulher que é doula. Sabe o que quer dizer doula? Escrava. Que engraçado, né? Porque no grego, doulos é escravo. Então, Tiago escreveu assim, não é sobre o que a gente vai falar hoje realmente, mas ele disse literalmente assim, Tiago, que era o irmão de Jesus, né? Mas agora ele já reconhecia Jesus não apenas como filho de Maria, Jesus como seu irmão, mas Jesus ressuscitado como Senhor. Então ele escreve o seguinte, Tiago, escravo de Jesus. A gente poderia passar um tempo falando sobre isso aqui, irmãos, mas essa ideia de senhorio é uma ideia que está se perdendo hoje em dia, sabia disso? Sabia que a ideia do senhorio de Cristo está se perdendo no meio dos cristãos? Por quê? Porque a palavra Senhor é literalmente aquele que é dono e tem poder de decisão. Então o Senhor não é alguém que dá uma sugestão. Senhor não é um amigo. Por isso que Jesus não é seu amigo, de certa forma. Ele te chama de amigo, mas ele é teu Senhor. O que quer dizer isso? Senhor é aquele que é dono. Se ele é dono, você não tem mais vontade própria. Se ele é dono, é obedecer ou não obedecer, porque Jesus falou o seguinte, por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Então quem não obedece a Jesus é porque não tem Jesus como Senhor. Mas Tiago disse, Tiago, eu sou escravo de Jesus. E essa é a minha pergunta para você, já começando esse livro. Como que você se considera? Ah, pastor, eu sou amigo de Jesus. Nenhum dos apóstolos disse isso, sabia disso? Jesus disse para os discípulos assim, eu chamo vocês de amigos. E eles disseram, amém, Jesus, eu fico até lisonjeado com isso, mas eu quero que o Senhor saiba que eu sou teu escravo, ok? Tá bom. Eu chamo vocês de amigo, porque eu quero compartilhar tudo que meu pai fala comigo com vocês. Mas todos os apóstolos diziam o seguinte, quem é você? Eu sou escravo de Cristo. Paulo, quem é você? Paulo, escravo de Cristo. Tiago, quem é você? Tiago, escravo de Cristo. Por que eles diziam isso? Primeiro, porque Jesus é meu Senhor. Segundo, porque Ele é meu dono. Terceiro, porque eu não tenho vontade própria e eu não tenho como voltar atrás, porque Ele me comprou. A minha vida é dEle.
e eu sou escravo dele. Ah, pastor, que isso? Eu não sou escravo de ninguém. É sim, irmão. Você só tem que decidir quem é o teu Senhor. Depois do Éden, o homem, que era apenas criação, agora se tornou escravo. Ou você é escravo do diabo, ou Jesus te compra do diabo e você passa a ser escravo de Cristo. Claro que, entre ser escravo do diabo e escravo de Cristo, Jesus é um Senhor bem melhor. Sim ou não? O diabo é um escravo, e o diabo é um Senhor inescrupuloso. Agora, Jesus é um Senhor amoroso, bondoso, misericordioso, gracioso, mas é Senhor. E como Senhor, no último dia, Ele vai querer contas da sua vida, do seu tempo, de tudo que você fez aqui na terra com a sua vida. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Pergunta para esse irmão que está do seu lado, quem é você? Você pode responder assim também? Quem tem coragem de falar igual o Tiago? Quem é você? Eu sou João, escravo de Cristo. Uau! Amém, irmão? Vamos dizer junto no 3? Você fala o seu nome aí, fala isso, tá bom? Ah, pastor, fala pela fé, irmão, porque com a boca você confessa e com o coração você crê. Então, você primeiro confessa para depois crer. Ei, meu Deus do céu, vai saindo agora. Vou deixar aqui, ó. Vamos lá? No 3, hein? Com seu nome, hein? 1, 2, 3. João, escravo de Cristo. Uau. Ah, tu falou João? Não, é o seu nome, gente. Misericórdia. João sou eu. Mas vamos lá. Vamos ler o verso 2 em diante? Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, considerem motivo de grande alegria, o quê? O fato de você receber a bênção, receber a promessa, receber o fato de estar tudo bem na sua vida. Não, mas ele diz o seguinte, tem de motivo de grande alegria, não só um pouco de alegria, mas grande alegria, o fato de passares não por uma ou duas, mas por diversas provações. Se você passa por pouca provação, é pouco motivo de alegria. Nenhuma provação, você não tem motivo para se alegrar, irmão. Agora, diversas provações, aí é motivo de grande alegria. Aleluia. Deixa eu ver quem está. Ó, a Michelle está rindo à toa aqui, olha quanta alegria. Aqui, sorrindo à vontade. Deixa eu ver quem está lá. Olha lá o Rafael, olha lá, rindo à toa. Deixa eu ver quem está sério aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, tem alguém sério? A Suelen não está passando provação nenhuma. Deixa eu ver aqui mais alguém. Olha lá, o pastor Rodrigo está sério, não está passando nenhuma provação, entendeu? Mas quem está rindo é porque está passando diversas, né? Só que a Bíblia diz o seguinte, no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, a prova da vossa fé produz perseverança. E no verso 4 diz assim, no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos, maduros e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Irmão, só esses 3 versos aqui, eu estou há dias pensando nesse verso aqui. Meu Deus, pensa nisso, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. O maior objetivo de Deus é a maturidade. Amém? O maior objetivo de Deus é a maturidade cristã. Mas veja bem, tempo de igreja não gera maturidade. Não importa, título não gera maturidade. Credencial não gera maturidade. Intimidade não gera maturidade. Sabia disso? Você pode ter intimidade com Deus e ainda assim você não ter maturidade espiritual. Porque eu vou te dizer, o que gera maturidade espiritual é exatamente o que faz com que as pessoas desanimem da fé. O que gera crescimento, integridade, o que torna você um crente completo, é exatamente o que você não quer. Mas o objetivo de Deus é te tornar maduro, completo, íntegro. Mas qual é uma das principais formas de Deus fazer isso? É a prova da sua fé. A provação é o caminho da maturidade, amém, irmãos? A provação. Entenda,
Nós vamos falar daqui a pouco sobre tentação e provação. São coisas diferentes. Porque a provação é aquilo que vem de fora para dentro. Escreve isso. Provação é um teste de Deus para te provar a tua fé e te aprovar e te colocar em um novo nível. Porque nenhum professor, a gente tem uma professora aqui, ó. Nenhuma professora ou professor testa um aluno primeiro, sem saber que ele está pronto, sem ter ensinado ele antes. E o objetivo da prova não é envergonhar nem reprovar. O objetivo da prova é aprovar e fazer com que aquele aluno saiba o que o professor já sabe. Olha, irmão, isso é profundo, hein? O objetivo da prova é fazer com que o aluno saiba o que o professor já sabe que ele é. Ele sabe. O professor olha para o aluno e fala, eu ensinei bem. Ele sabe fazer essa prova. Ele já está pronto. Por isso eu vou aplicar uma prova. Para que você saiba o que eu já sei. Então, irmãos, Deus ele te ensina e depois ele permite que você passe por várias, diversas provas. Para quê? Para que você saiba o que ele já sabe. Que você é capaz. Que você aprendeu. Amém, irmão? Fala com esse irmão que está ao seu lado. Deus está te ensinando e vai te provar para você saber que você aprendeu. Então é por isso, irmãos, que a prova tem que gerar alegria. A provação não tem que gerar tristeza, não tem que gerar depressão, não tem que gerar abatimento. Por quê? Porque toda vez que você estiver na prova, Bruno, você tem que lembrar, opa, estou passando pela prova. Por isso já dizia Lázaro, estou passando pela prova, mas só dá glória a Deus nas provas quem entende o motivo da prova. Qual é o motivo da prova, pastor? Então Deus ele gosta de me fazer passar por provações só por prazer? Não. Então, pastor, eu tenho que ter alegria na prova porque eu gosto de passar dificuldade? Não. Mas o motivo de que eu tenho que me alegrar na prova, sabe o que é? É porque eu entendo o fim. O fim é, a minha fé é provada. E essa prova, presta atenção, essa prova da minha fé produz perseverança. E a perseverança, quando tem uma ação completa, olha isso. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, orando, falando, Deus, quando a perseverança tem ação completa, ela gera maturidade. Pensa nisso. A prova, a sua fé, gera perseverança, mas a perseverança tem que ter a ação completa. Porque, irmãos, quando você está no meio da prova, o objetivo é provar a tua fé para gerar perseverança. Mas aí, se você desiste, a perseverança não teve a ação completa. Você parou pelo meio do caminho. Nunca vai chegar à maturidade. Quem está entendendo aí? Se a perseverança não tiver a ação completa, porque a prova tem um tempo, amém? Toda prova tem um tempo para ser feita, igual o Enem. Qual o tempo da prova do Enem? 5 horas. Qual o tempo da prova de Deus? Não sei, irmão. 5 dias? 5 meses? 5 anos? Depende, olha, irmão, depende muito. Olha, irmão, isso aqui é forte demais, irmão. Pastor, quanto tempo demora a prova de Deus na minha vida? E qual a intensidade dessa prova? Depende da tua fé, depende do tamanho da tua fé. Se você é um crente que tem uma fé pequenininha ainda, que está começando agora, Deus só vai te dar uma prova pequenininha, de um tempo bem curtinho, senão você não aguenta. Mas se Deus está te testando para coisas maiores, se Deus quer gerar uma grande fé em você, se você está num nível de fé já um pouco maior e Deus quer te levar para um próximo nível, irmão, se prepara, porque a prova vai ser mais intensa e o tempo pode ser ainda maior. Porque Deus precisa... Deus, eu sou o Rambo da fé então, né, Deus? Não é possível, Senhor. Mas é, irmão. Você percebe como isso, se você muda o ângulo, isso começa a gerar expectativa em você? Porque também gera preocupação, porque se você não está passando prova nenhuma, você fala, Deus, será que eu não tenho fé nenhuma?
Será que o Senhor não está me ensinando nada? Será que eu, sei lá, Deus, né? Agora, quando você está passando diversas provas, você fala, uau, Deus, que isso, hein? O Senhor tem coisa grande para mim, Deus. Ei, Jesus, eu não me vejo com essa fé toda não, mas o Senhor está vendo coisa grande em mim, porque olha, não é uma, nem duas, nem três não, hein, Deus? E nem é curtinha, porque no início da minha caminhada a aprovação era curtinha, né? Sabe, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Cada hora que o ciclo se fecha, Deus vai te dar um repouso, Deus vai te dar um refrigério, aí Ele vai te continuar agora te ensinando uma coisa nova, e quando Ele terminar de te ensinar, Ele vai te provar. Para quê? Para gerar mais um nível de perseverança, para gerar mais um nível de maturidade. E toda prova que você entra, se a perseverança for completa, você sai com algo a mais. Ó, por isso que ele disse, ó, para que, sem que falte coisa alguma para vocês, você vai sendo capacitado, você recebe uma arma nova, um entendimento novo, um equipamento espiritual novo, um dom espiritual novo. Ah, pastor, eu quero um dom espiritual. Ah, pastor, eu quero ser usado. Deus fala, amém, filha. Que legal, fiquei muito feliz por isso. Então eu vou te ensinar um pouco, vou te colocar numa prova, e se você for aprovada, eu vou te equipar. E agora já não te falta mais algo. Você já tem mais algo. Aí você cresceu, amadureceu. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa, ó, escuta isso. Se você não está sendo provado, você não está no caminho do crescimento. Amém? Se você está sendo provado, mas não está com alegria, provavelmente você não entendeu o objetivo. E provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Mas, se você está passando pela provação, e você com alegria perseverar, até que tenha o ciclo completo, eu vou te dizer, você vai cada dia mais se tornar um cristão mais e mais e mais e mais maduro. Amém? O que é alguém que Deus chama para o ministério? É alguém melhor do que os outros irmãos? Não, são todos ovelhas. Todas ovelhas do mesmo pasto. Todo mundo é igual. Mas Deus chama para um ministério específico alguém que foi capaz de perseverar nas provações, que gerou perseverança, que teve o seu ciclo completo, que amadureceu, a ponto de Deus falar, agora você está pronto para aquilo que eu tenho para você. Porque Deus não dá nada se você não estiver pronto. E o que te prepara são as provações. Quem entendeu aí? Quem vai se alegrar aí nas provações? Pouca provação, pouca alegria. Diversas provações, muita alegria. Agora, irmão, lembra disso? Quando você estiver passando por provação, e aí você quiser ficar para baixo, deprimido, triste, sabe? Aquela vontade de ficar num canto sozinho, amargurado, sem falar com ninguém, aquela cara brocochô, sabe? O que é brocochô, irmão? Eu nem sei o que é, mas brocochô, aquela pessoa... Sabe quando está brocochô? A gente às vezes fica brocochô, né? Depois alguém pesquisa o que é brocochô para ver se não é nada ruim, né, irmão? Mas sabe quando a pessoa está triste? Aí você vai conversar com ela, você fala, puxa, irmão, tô vendo que você está sem brilho, sem alegria. O que está acontecendo? Estou passando por várias tentações. Ué, irmão. Toda vez agora que alguém tiver brocochô, que eu for conversar, e eu perguntar o que foi, a pessoa falar assim, pastor, muita provação, pastor, eu vou ler Tiago capítulo 1, irmão. Pode ter certeza, se você vier conversar comigo, brocochô, e eu te perguntar, e você falar que são as provações, eu vou ler esse Tiago aqui para tu, e vou falar, qual parte da Bíblia que você não entendeu ainda? Aí eu vou te encorajar, vamos lá, começa a rir aí, começa a rir. Aí eu vou te encorajar assim, porque é o que a Bíblia está dizendo. Tem que ter motivo de grande alegria o passar por várias provações. Então, irmãos, quando a gente vier para a igreja, obrigado, meu amigo, você viu que eu ia cair aí, né? Obrigado, tá, João? Era o inimigo, cara, o inimigo querendo me derrubar, me envergonhar na frente da igreja, mas Deus sempre levanta um, né? Olha, 2 laços ainda, cara. Obrigado, meu amigo, glória a Deus. Você me livrou do laço do passarinheiro. Então, irmãos,
Quando você estiver passando por provações, e aí o diabo falar para você, assim, desiste da fé, desiste da igreja, desiste de Jesus, vai embora, olha quanta provação que você está passando. Depois que você veio para a igreja, olha quanta provação que você está passando, aí você fala, Satanás, já entendi. Você não vai fazer com que eu desista, não. A minha perseverança vai ter o ciclo completo. Você não vai parar no caminho da minha maturidade. Eu vou chegar à maturidade, eu vou me tornar um crente íntegro. Então, irmão, não desista no meio da provação, porque ela vai gerar perseverança, que vai gerar maturidade. Amém, meus irmãos? Vamos continuar? Agora, olha o verso 5. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. O verso 5 é uma das orações diárias que eu faço. Deus sabe disso. Eu assim, posso dizer que 99%. Se eu esqueci algum dia, sabe? Mas praticamente todos os dias eu oro isso. Porque eu descobri que se tiver algum lugar na Bíblia que me fala para eu pedir alguma coisa, então eu peço. Por exemplo, aquele que ora em outras línguas, peça para que possa interpretar. Então está na Bíblia. Então você tem que pedir. Eu também peço. Porque está na Bíblia que eu tenho que pedir. Né? Então, irmãos, busquem os dons espirituais. Então eu busco, eu peço pelos dons espirituais. Mas tem uma coisa importante que a Bíblia diz para a gente pedir também. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça. Alguém aqui tem o hábito de pedir a Deus sabedoria? Deixa eu ver. Que legal. Glória a Deus. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e Ele vai te conceder. Irmãos, Deus me corrigiu esses dias, porque no próximo verso, no verso 6, diz assim, peça porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Volta lá no primeiro, volta. Do 5. Deixa eu compartilhar uma coisa com você. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu percebi que uma das maiores limitações que eu tinha era com relação à liderança. Planejamento, liderança, treinamento, essas coisas que, né, fazem parte. Então eu falei, Deus, eu amo pastorear. Eu amo ouvir, amo conversar, amo aconselhar, eu amo ser pastor. Mas eu não sei ser líder, eu preciso aprender a liderar. E aí eu comecei, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aí eu comecei a pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria na área de liderança, Senhor. Me dá sabedoria, Senhor. Só que aí eu fazia uma coisa, eu orava por sabedoria, e aí quando eu conversava com as pessoas, eu falava assim, rapaz, eu tenho muita dificuldade com liderança. Não, rapaz, a minha maior dificuldade é a liderança, eu não sei isso, eu sou burro nessa área, sabe? Aí Deus falou comigo assim, filho, se você está me pedindo sabedoria e está falando que é burro nessa área, você me pede sabedoria e fala que não sabe fazer, pede sabedoria e fala que não é capaz, então você não tem fé. Então eu parei de fazer isso, mas todos os dias agora eu oro por sabedoria. Então eu digo o seguinte, todos os dias, Senhor, me dá sabedoria como marido, Senhor, porque eu preciso ter sabedoria para ser um bom esposo, para ser um bom pai. Senhor, me dá sabedoria para gerir o meu dinheiro. Porque, Senhor, eu não quero ser um gastão, eu não quero pegar os recursos que o Senhor me dá e não saber aplicar, não saber guardar, não saber investir na coisa certa. Então, eu preciso de sabedoria, Deus me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para gerir o meu tempo. Sabe, irmãos? Tem gente, não tem sabedoria. Pastor, o celular é uma maldição. Não, irmão, o celular é uma bênção. Tem gente ganhando muito dinheiro com o celular, aliás. Né? Não sou eu um deles, né? Mas tem gente gastando tempo com joguinho. É verdade, irmãos. Tem gente que fica 1 hora. Pastor, não tenho tempo para nada. Irmão, não, você tem tempo, você não tem, é gestão do seu tempo. Eu preciso de sabedoria para os meus negócios. Se você aqui é patrão ou você é empresário, o que você precisa? De sabedoria. Para fechar os contratos certos, para gerir o seu trabalho, para gerir a equipe, para planejar, para guardar dinheiro, para fazer as coisas, você precisa de quê? Sabedoria. A Bíblia diz que a mulher edifica a sua casa. A mulher
que a mulher precisa todos os dias? Sabedoria. Se você é esposa, você precisa de sabedoria? Você precisa edificar a sua casa? Então ora, fala, Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Ninguém precisa botar a mão na sua cabeça não, irmão, você mesmo pode botar. Está sem sabedoria para lidar com o marido? Bota a mão na tua cabeça. Está sem sabedoria para guardar dinheiro? Pastor, eu não consigo guardar dinheiro, eu não sei para onde vai, é o devorador. Não, irmãos, é você mesmo que é o devorador na sua casa. Porque a gente precisa de fidelidade nos dízimos, generosidade nas ofertas, mas sabedoria na administração. Sem essas três coisas, ninguém prospera. E não adianta colocar a culpa no diabo. Porque a gente tem que ter sabedoria. Então, irmãos, olha, a idade não traz sabedoria. Eu conheço gente idosa que não é sábia. A experiência não traz sabedoria por si só. Sabe por quê? Porque, olha, dizem que o sábio aprende... Como é que é a história, irmão? O inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. E o tolo não aprende nunca. Então, irmão, tem gente que erra e não aprende nunca. Por quê? Não tem sabedoria. E outra coisa que eu vou te dizer. Conhecimento não é sabedoria. Amém? Tem gente que assiste vídeo no YouTube, curso no YouTube, lê livro. Irmão, eu gosto muito de ler livro. Tem gente que é um leitor, lê muito, aprende muito, assiste podcast o dia inteiro, assiste YouTube o dia inteiro, e faz curso, e faz faculdade, mas não tem sabedoria. Porque sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento na sua vida diária. E Deus pode te dar sabedoria para você. Irmão, Deus pode te tornar mais sábio do que os mestres. Está na Bíblia, Davi disse isso. A tua palavra me torna mais sábio do que os mestres. Sabedoria. Amém, irmãos? A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então Tiago diz isso, eu quero te encorajar. Comece a orar todos os dias, Senhor, me dá sabedoria. Você que está lá no seu colégio, pastor, eu escuto, não consigo aprender, eu sou burro. Não, irmão, você só precisa de sabedoria. Aliás, eu vou falar uma coisa para você, olha, preste atenção aqui em mim. Não existe ninguém mais inteligente que ninguém. Amém? Amém? Não existe. Ah, existe sim, pastor. Não, tem gente que pega ali um problema de matemática, o cara é muito inteligente. Não, irmãos, ele só tem uma inteligência diferente da sua. Você também é muito inteligente para outra área. É ou não é? Tem coisa que eu olho alguém fazer que eu falo, meu Deus do céu, como é que esse cara consegue fazer isso? Eu não consigo. Então, irmão, você não é burro em nenhuma área, você é inteligente sim. Só que mais do que inteligência, você precisa de sabedoria. Porque não são os inteligentes que chegam lá, são os sábios. Amém? Não são nem os talentosos, nem os inteligentes, são os sábios que conseguem. Então eu quero te encorajar, fala com esse irmão que está do seu lado. Você precisa de sabedoria. Então, irmão, quando você acordar amanhã, peça a Deus sabedoria. Na sua oração todo dia. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, Senhor, para essa área, sabedoria para essa área, sabedoria para essa área, sabedoria no colégio, sabedoria aqui, me dá a tua sabedoria. E aliás, Tiago diz que existem 3 tipos de sabedoria. A sabedoria do céu, a sabedoria demoníaca e a sabedoria humana, natural, né? Tem lá. Animal, humana, natural, sabedoria demoníaca e a sabedoria do céu. Eu quero a sabedoria do céu para a minha vida, irmão. Amém? Vamos continuar no verso 7, versos 6 e 7. Diz assim, verso 6. Deixa eu te ensinar um princípio de fé. Irmãos, olha o que eu vou te falar. Se você quer receber alguma coisa do Senhor, você tem que aprender a pedir com fé. Porque, irmãos, às vezes a gente acha assim, não, Deus dá tudo que a gente pede. Deus só dá aquilo que você pede em fé, não duvidando no seu coração. Porque Tiago diz o seguinte, peça porém com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar levando e agitado pelo vento. Uma hora ele crê, uma hora ele não crê,
uma hora ele acha que vai, uma hora ele acha que não vai, uma hora ele ajoelha para pedir, mas quando levanta já não crê mais naquilo que pediu. E aí Tiago fala no verso 7 o seguinte: portanto, olha que declaração forte, irmãos, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Olha, irmãos, sem fé, você não vai receber coisa alguma, nada de Deus. Se você duvida, você não vai receber absolutamente nada de Deus, nada. Então, irmão, nós temos que aprender a pedir com fé e sem duvidar. Confessar na nossa boca aquilo que declaramos. Às vezes a gente diz o seguinte: o Senhor é o meu provedor e nada me faltará. Aí pega o salário, e não vai dar para pagar as contas esse mês. É ou não é? Ou você crê ou você não crê. Como uma irmã uma vez, já contei essa história aqui, né? A irmã no final do culto falou assim: pastor, estou com uma dor de cabeça muito forte. Você pode orar por mim? Falei: claro, irmã, vamos orar aqui. Aí ela olhou no relógio e falou assim: mas tem que ser rápido porque a farmácia já vai fechar. Aí eu orei, falei: Deus, ajuda ela a chegar na farmácia a tempo. Vai. Porque se nem ela crê no milagre que ela estava pedindo, né? Então, se você não crê, irmão, não pense que você vai receber. Você só vai receber aquilo que você crê. Você só vai receber do Senhor de acordo com a tua fé. Qual o tamanho da tua fé, irmão? Hein? Qual o tamanho da tua fé? Vamos falar de coisas físicas. Vamos falar de coisas físicas, tá? Não, vamos falar aqui de bênçãos, de bens materiais, porque Deus também quer nos dar. Eu me lembro que a Carla é uma mulher muito mais de fé do que eu. Muito mais. Eu aprendo com ela. E quando a gente falou que ia comprar um carro, e nós começamos a orar para Deus nos dar um carro, o que nós fizemos? Tiramos a habilitação e alugamos uma garagem. Não foi isso, amor? Mas qual carro? Não tinha carro. Tinha dinheiro para dar de entrada no carro? Não. Tinha nome limpo para passar lá no... Não. Nem carteira assinada eu tinha. Mas eu assinei. Como é que é? Aluguei. Aluguei a garagem. Porque, irmão, se eu estou orando por um carro, eu tenho que tomar uma atitude de fé para dizer: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor vai me dar. Então já aluguei a garagem para guardar o carro. Não passou pouco tempo, uma pessoa assim, do nada, falou assim para mim: João, ele não sabia que eu tinha alugado garagem. Pessoa de longe, lá do meu trabalho: João, tu quer comprar meu carro, não? Falei: quero, mas eu não tenho dinheiro para dar de entrada, não. Não, vai me pagando aí por mês. Eu não tenho meu nome limpo, nem tenho dinheiro. Não, vai me pagando por mês. Falei: amém, glória a Deus, comprei o carro. Então, irmãos, esse é só um exemplo pequeno. Mas para te dizer o seguinte: será que você crê de verdade naquilo que você está pedindo ao Senhor? Quando o pastor Rodrigo estava orando por um carro, eu comprei um chaveiro para ele. Lembra, pastor? Comprei um chaveiro para ele. Aí eu dei o chaveiro para ele e falei para ele assim: toma, você não tem um carro ainda, mas esse aqui é o chaveiro profético do seu carro que virá. Então, irmãos, aquilo que você crê, porque a Bíblia diz em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que você já tem certeza que já existem. Uma vez eu aprendi que a fé é toda a prova que eu preciso do milagre que eu espero. Anota aí, irmão. A fé é toda a prova que eu preciso do milagre que eu espero. Qual prova que você precisa do milagre que você espera? A fé. A fé é a prova que eu preciso. Eu me lembro do Kenneth Hagin contando de quando ele foi curado de uma doença cardíaca. Ele disse que estava com uma doença cardíaca seríssima, que impedia ele de andar, ele já estava morrendo. A ponto de que os médicos vinham na casa dele, avaliavam ele, e ele escutava na sala o médico falando com a mãe assim: ó, pode ir conversando com ele, porque ele já está nos últimos dias. E ele falou que ele não tinha quase força para nada, ele só tinha força de manhã, quando ele acordava, mas não para levantar da cama, só para comer um pouco, e passava o dia quase moribundo. Mas ele falou que um dia ele leu em Marcos capítulo 11, que tudo aquilo que você pedir crendo, recebereis. E aí ele disse que orou na cama dele e fala: Senhor, eu quero ser curado, e eu te peço para o Senhor me curar. E eu creio que eu já recebi a minha cura.
E aí ele diz que pensou assim, bom, se eu já creio que eu estou curado, então eu preciso praticar a minha fé. Aí ele conta que ele pegava a perna dele assim, ó, botava uma perna para fora da cama assim, aí botava outra perna para fora da cama, aí ia levantando, se apoiando, porque se eu creio que eu estou curado, por que eu estou deitado? E aí assim ele foi, quando ele subiu assim, que ele chegou na sala, a mãe dele falou, pronto, vai morrer, né? Ele falou que chegou na escola, todo mundo falava assim, deixa ele que ele está nos últimos dias. E assim ele foi, morreu aí com mais de 90 anos, foi curado. Mas ele disse, eu só levantei da cama quando eu criei que eu estava curado e comecei a praticar a minha fé. Então, irmãos, começa a colocar as tuas palavras, os teus olhos, a tua prática, as tuas mãos, naquilo que você crê e agir de acordo, porque se você não crê naquilo que você está pedindo ao Senhor, você não vai receber nada dele. Porque o Senhor espera que nós sejamos maduros e andemos pela fé. Pergunta esse irmão que está do seu lado, você crê? Não, pergunta de novo, vamos fazer um teste. Você crê? Pergunta, você crê? Agora pergunta para ele assim, como que eu posso ver a tua fé? Aí é que tá, irmão. Você crê? Se é um bem material, você já foi lá ver? Já foi lá escolher? Já foi visualizar? Já está a foto aí no seu celular daquilo que você está idealizando? Aliás, eu quero dar uma dica aqui que eu vou dar lá em dezembro de novo. Nesse próximo ano, eu não vou falar ainda qual vai ser o tema do ano não, irmão, mas vai ser demais, irmão, vai ser demais. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar um quadro lá na sua casa, botar um quadro e pegar algumas imagens daquilo que você está pedindo a Deus. Uma foto, uma imagem, sabe? Algo que você visualize aquilo e fala, Senhor, é para lá que eu estou indo. É isso aqui que eu estou pedindo e eu creio que eu já recebi. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu aprendi que nós nos movemos na direção de tudo aquilo que colocamos o nosso foco. Aqui, ó, dá para você ver aí qual é o meu papel de parede do meu celular? Só os menos ceguinhos, né, irmão? Dá para ver daí, ó? É a igreja. É o projeto da nossa igreja. Por quê? Eu falei, Senhor, eu vou ficar visualizando, porque eu já estou andando na laje dessa igreja, Senhor. Eu já estou pregando nesse púlpito. Tem aqui embaixo, aqui, ó, a imagem do púlpito aqui, ó. Eu já estou pregando naquele púlpito ali, irmão. Só que também, se eu creio que Deus vai me dar, eu tenho que tomar atitude de fé. É ou não é, Valmir? Eu tenho que botar aquele trator para andar, porque não adianta ficar só orando, né, Valmir? Eu tenho que agir, senão eu não recebo nada do Senhor. Então, irmãos, a fé é prática. Amém? Se você crê, você pratica. Agora, vamos dar continuidade para a gente terminar o capítulo 1? No verso 13. Lembra que a gente falou sobre provação? O objetivo da provação é provar a tua fé e gerar maturidade. Mas agora Tiago está falando de uma coisa diferente. Tiago 1,13 diz assim, ninguém sendo tentado. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Tiago nos explica os 4 passos do pecado. Olha lá no verso 14. Verso 14, olha isso, irmãos. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a desejo, volta. Olha lá no verso 14. Desejo, sedução, vai. Concepção, consumação, morte. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. A maior parte das coisas que as pessoas estão colocando na conta do diabo, na verdade é apenas o diabo usando aquilo que você já deseja. Sabe por quê? Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, come um pedaço de bolo doce aí? Não.
Ó, se tu fizer isso, eu te dou um pedaço desse bolo de brigadeiro. Irmão, para mim, eu te dou um bolo de brigadeiro inteiro com recheio de morango. Para mim, se o diabo vier me oferecer isso, irmão, eu vou falar, Satanás, melhora. Entendeu? Agora, se falar assim, pastor, se tu fizer isso, eu te dou um empadão de frango recheado com bacon e requeijão. Ah, irmão, aí eu vou ser seduzido por aquilo. Claro, né? Não, né? Num certo limite, né, irmão? Né? Se uma Jezabel falar, um pão empadado, sai fora, pô, né? Não é assim. Mas, irmão, preste atenção aqui em mim. Tem gente que peca e coloca a culpa no diabo. Tem uma situação que uma vez eu vi acontecer. Uma pessoa caiu em adultério. Ah, é o diabo, pastor. A gente tem que orar. Tem que orar por libertação. Processo de libertação. Não, irmão, tem que tomar vergonha na cara. É o diabo seduzindo, pastor. Se ele não quisesse, o diabo não ia seduzir. Só seduziu porque ele quis. E eu estou falando de adultério, mas é sobre qualquer outra coisa. Qualquer coisa. O vício, a pornografia, o adultério, a preguiça. Porque, irmãos, o desejo em si não é ruim. Por exemplo, você tem desejo de dormir? Quem tem desejo de dormir aí? Agora, quem está com desejo de dormir agora? Se levantar. Ah, gente. Na minha aula, misericórdia. Poxa, desculpa estar te dando sono. Até te peço perdão, mas... Brincadeira. Não, é sério. Quem está com desejo de dormir? Você tem desejo de dormir? Amém. É pecado desejar dormir? Não. Agora, dormir demais é o quê? Preguiça. Preguiça é pecado. Quem está com desejo de comer alguma coisa aí? Deixa eu ver. Aí, tá vendo? É pecado desejar comer? Não. Mas a comida em excesso é o quê? Gula, é pecado. Vou falar aqui só para os casados. Aliás, vou falar para os casados e não, vou falar para os solteiros. Para o casado não, mas para o solteiro. O sexo é pecado? Não. Eu não vou pedir para levantar a mão, né? Quem está com desejo não vai levantar a mão, né? Por favor. Né? Você achou que eu ia fazer isso, mas... Às vezes eu tenho noção. Quando eu segui a linha de raciocínio, a minha mulher de lá deve ter feito: Deus ajuda, Deus não manda ele levantar a mão, Deus. Eu não quero saber se você está com desejo, não. Mas é pecado? Não. Mas fora do casamento, o desejo se torna pecado. Está entendendo? Então o desejo em si não é pecado. Mas o diabo pode atrair o seu desejo para algo que se torna pecado. Está entendendo? Cada um é tentado, irmãos. Vamos lá, irmãos, olha, volta aí no verso 13. Eu vou te dar uma revelação aqui agora. Tem muita igreja por aí, querido, que fala do diabo, fala de libertação, fala de batalha espiritual, fala de tanta coisa, de porcos na sala, do Satanás. Ah, quer ver? Como é que é o nome daquele... Ah, não ficar falando o nome de demônio aqui não, mas tem um, né, pombagira, não sei o quê. Irmão, ele só oferece aquilo que você quer. Então, irmão, você não precisa de libertação. Você precisa reconhecer que esse desejo, você tem que lidar com ele. E através do poder do Espírito Santo, governar sobre aquele desejo que ele te deu. Amém, irmão? Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Preste atenção aqui em mim. Todo homem, homens aí me escutem, todo homem tem desejo por uma mulher. Todo homem. A não ser que tenha algum problema. Mas de forma geral, todo homem tem desejo por uma mulher. Amém? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é ponto. É isso e ponto. Tá? Se você é esposa aí, você achava que o teu marido, ele só tinha olhos para você, ele nunca vai... É mentira.
Ok? Não, é mentira. É verdade, é isso aí. Eu já vou te ajudar logo. Todo homem tem naturalmente, instintivamente, desejo por mulher. Ok? O homem de Deus, ele direciona todo o seu desejo para sua esposa. Porém, escuta o que eu vou te falar. Se não vigiar, esse desejo dele é seduzido pelo inimigo. Aquela sedução começa a gerar algo dentro dele. Quando ele percebe, porque ninguém cai em adultério de uma hora para outra. Ninguém está bem com a esposa, está bem com Jesus, está feliz em casa, de repente saiu e caiu em adultério. Não sei o que aconteceu, não. É um processo de sedução usando o teu próprio desejo. É um processo. E esse processo, uma vez concebido, irmãos, aí já era. Aí deu a luz ao pecado e o pecado gera a morte. Só que você tem que, com o seu desejo, você não tem como terminar, mas você tem como lidar com o processo de sedução. Então, homem, você tem que tomar muito cuidado. Cuidado com as conversas no WhatsApp, cuidado com as conversas no trabalho, cuidado com as conversas dentro do carro, cuidado com quem você dá carona, cuidado, porque sabe quem cai? É quem acha que não vai cair nunca. Agora, quem entende que o desejo está aqui, então eu vou tomar cuidado com qualquer chance de sedução, porque se eu for seduzido, as chances de eu sair disso é muito difícil. Se eu chegar a ser seduzido, provavelmente eu vou cair. Então eu tenho que tomar cuidado com a sedução. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês, que eu contei para minha esposa, claro, ela sabe disso. Uma vez, lá no meu trabalho, tinha uma pessoa lá no meu trabalho, sexo feminino, e muita gente boa, amiga nossa, gente boa pra caramba. Aí o que aconteceu? A gente almoçava no mesmo horário, e lá tinha um refeitório, e aí todo dia, a gente eu pegava o meu almoço, sentava lá no cantinho do refeitório. Aí ela ia para lá. A gente ficava falando de quê? Da Bíblia, coisa de Deus, sabe? Sou crente, irmão. A gente falava da Bíblia. Que lindo. Só que um dia, olha só, um dia o Espírito Santo fez assim, ó. Aí eu falei, opa, peraí. Todo dia, conversando, conversa vai, conversa vem. Se eu não tomar cuidado, daqui a pouco sem eu perceber. Você sabia que a cobra, ela consegue hipnotizar o sapo, e o sapo vem andando na direção dela? Sabia disso? E ela, ó, ele fica assim, ó. E ela, quando ele vê o rau. E é assim que o diabo faz, irmão. E eu lá na mesa, assim, daqui a pouco opa, se eu não sair daqui agora, daqui a pouco eu estou seduzido. E depois, meu irmão, que seduzir, que aquilo entrar dentro de você, pelo amor de Deus, sai fora. Sabe o que eu fiz? Peguei meu prato, comecei a almoçar em outro horário, comecei a almoçar dentro de uma sala trancado, comecei a almoçar sozinho e conversei com a minha esposa. Falei com ela, mulher, aí assim, assado, e eu já saí fora. Então, irmão, você começa a pegar carona todo dia com a irmãzinha, todo dia com o irmãozinho. Ah, pastor, mas ele é crente. Ah, crente? Crente tem desejo, irmão. É todo dia a mesma conversa, é todo dia a mesma conversinha. Sabe? É por isso que eu falo que eu ouço a minha esposa, porque teve uma vez, uma outra irmãzinha, irmão, tem umas irmãzinhas que aparecem aí. Não aqui, né, irmão? Lógico. Pô, pelo amor de Deus, né? Ela nem era da nossa igreja, de outra igreja. Aí me mandava mensagem, problema no casamento, aí ficava me mandando mensagem. Toda hora, às vezes de madrugada, mandando mensagem. E, irmão, eu gosto de responder. Perguntava da Bíblia. Eu vou me retratar. Eu gosto de responder. Hoje eu não tenho tanto tempo quanto eu tinha na época.
Mas aí, irmão, respondendo. A Carla falou assim, ó, eu acho bom parar, porque já está demais. Mandando mensagem de madrugada, respondendo mensagem de madrugada, toda hora, todo dia. Eu falei, opa. Aí teve uma vez, irmão, que ela me mandou uma mensagem. Depois disso, ela mandou uma mensagem, olha bem. O que passou na minha cabeça? Pô, cara, a Carla vai ver essa mensagem. Porque a Carla olha minhas mensagens, né? Vai me encher a paciência, vai ser uma brigaiada por causa disso. Aí o diabo, apaga. Você não falou nada demais, ela não falou nada demais, só apaga para não dar briga. Aí eu, opa, não. Porque se eu apagar a primeira, eu vou apagar a segunda, vou continuar apagando, daqui a pouco eu estou mantendo uma vida onde eu apago certas coisas da minha esposa. Não, meu irmão, deixa ela ver e deixa doer. Tiver que brigar, que brigue, mas eu não vou apagar nada. Porque, irmãos, eu sei que tem desejos dentro de mim aqui que eu tenho que controlar. E eu não posso me permitir ser seduzido pelo diabo, porque eu não quero cair. Mas eu sei que eu posso. Agora, se você acha que você é forte demais, até as meninas, as mulheres aqui, não, isso daí, não caio. Cai sim. Se deixar seduzir, quando vê você já não consegue mais sair, dá a luz ao pecado, e quando vê já gerou a morte. Fala com esse irmão que está do seu lado, vigia. Depois que seduzir, não consegue mais sair, hein? Amém, meninas? Amém? Depois que seduzir, não consegue mais sair. Então, ó, vigia os seus desejos. E vamos encerrar por aqui, porque... Deixa eu ler para a gente terminar, eu não vou falar nada, só vou ler. Vamos ler do 19 em diante? Vamos ler junto, só para a gente encerrar aqui? Amados... Irmão, você tem que ler isso aqui em casa, irmão. Vamos ler junto lá. Tenham isso em mente, tá? Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. E também tardios para irar-se. Ah, irmão, que vontade de ficar falando isso aqui, irmão. Isso é coisa muito boa, irmão. Você tem 2 orelhas e uma boca, e a sua língua ainda está presa dentro dos dentes. Isso quer dizer alguma coisa. Percebeu que Deus cercou tua língua com os dentes? E deixou teu ouvido livre aqui 2? Por quê? Ouça mais, fale menos. Pronto para ouvir, rápido. Ouça as pessoas, aprende a dar ouvido às pessoas, ao que elas estão dizendo, ao que Deus está dizendo. Irmão, seja tardio para falar. Deixa eu dar 2 conselhos aqui para vocês aqui em Tiago. Não fala tudo que vem na tua mente, irmão. Aí eu falo mesmo. Vai ler a Bíblia, irmão. Eu falo o que vem na mente, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. Lê a Bíblia, irmão. A Bíblia diz, seja tardio para falar. Guarda a tua língua, porque na língua está o poder da vida e da morte. Ouça mais e fala menos. E por último, olha. Ah, não, meu irmão. Eu iro mesmo. Se fosse comigo... Eu tinha matado. Sabe? Ah, Douglas, você é muito calmo, Douglas. Douglas, como é que você consegue ser tão calmo assim no trânsito, cara? Como é que você consegue não se irar? É porque a Bíblia diz que eu tenho que ser tardio para me irar. Amém, irmão? Vamos continuar lendo aí, porque... Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. É isso que a gente tem que aprender. Aqui. Se você se ira, Deus se retira. Eu vou repetir. Se você se ira, Deus se retira. Agora, quando você não se ira e entrega ao Senhor, Ele opera a justiça dele. Verso 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral. Impureza moral. Se eu ouvir algum homem dessa igreja falando lá ele, eu vou tacar a Bíblia na tua cabeça. Se eu ouvir algum homem com esse tipo de brincadeira aqui dentro... Ah, eu não vou nem dar exemplo porque é feio, né? E lá ele, hein? Aqui não. Isso é coisa da 5ª série, mas você nasceu de novo, você não está mais na 5ª série. Toda a impureza moral e a maldade que prevalece, mas aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês.
rapidinho. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, dessa palavra, não se esquecendo do que ouviu, mas praticante, será bem-aventurado em tudo o que fizer. Vamos parar por aí. Depois você lê em casa. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Meu Deus. Irmãos, eu quero propor a você. Quero fazer um desafio para a igreja. Leia Tiago 1. Amém? Mas leia com calma. Leia versículo por versículo. Ouça esse estudo de novo no Spotify e leia 10 vezes o capítulo 1, para você e eu podermos aprender. Eu vou ler mais vezes, porque eu preciso muito aprender o que está no capítulo 1 de Tiago aqui, irmão. Amém?